Como vocês estão? Já se imaginaram você ser teletransportado para o mundo junto com seus colegas de classe, mas você não gosta da ideia e quer voltar para casa? Essa é a história de Kang Hanson e seus colegas de classe. A deusa aparece dando boas-vindas a todo mundo, falando que esse é o mundo de fantasia que vocês vieram parar. Com esse evento inesperado, todo mundo fica sem entender nada. Todos seus colegas perguntam se isso é realmente sério ou se é uma pegadinha. O cara chamando a deusa de gostosa aqui. Todo mundo estava tranquilamente dentro de sala de aula, mas o seu professor saiu por um momento e todo mundo foi teletransportado para um novo mundo. O telefone de vocês não funciona, todos os telefones estão descarregados. O chão é feito de nuvem e aparece uma deusa falando para vocês não ficarem assustados. Devido à ressurreição do grande Lorde Demônio, vocês foram chamados para salvar esse mundo que está em grande perigo. Invocado para outro mundo, isso é real, parece que a fantasia realmente existe. Em breve, todos irão para um santuário em fantasia. Lá uma santa que recebeu um oráculo irá recebê-los e garantirão que vocês se adaptem ao novo mundo. Logo, seu amigo de classe, Ron pergunta se pode fazer uma pergunta, e a deusa fala que pode fazer sim, que todo mundo pode fazer uma pergunta para ela. Ele pergunta se há nível de status e monstro como os em jogos. A deusa responde que sim, claramente, e seu colega de classe fica muito feliz. Logo, sua colega de classe, Jang, pergunta se esse mundo de magia existe princesas e cavaleiros e cenários medievais. A deusa fala que exatamente, isso tem sim nesse mundo. A Jang fica bastante feliz e fala que isso pode ser divertido. O Choi também quer fazer uma pergunta. Ele pergunta se algum de vocês com bastante trabalho duro pode virar herói. A deusa responde que não. Então o Shaoi fala que independente das suas habilidades, todos nós somos heróis. A deusa fala que todo mundo não recebeu força equivalente. Somente depois de serem reconhecidos e receber a bênção dos deuses, você poderá renascer como um herói. O Shaoi fica bastante feliz com a resposta da deusa e pede obrigado pela resposta da deusa. Logo a deusa elogia ele e fala que ele parece um herói muito confiante e que está ansiosa para ver a performance dele. O Kang, nosso protagonista, fala que teve uma leve impressão que a deusa já tem um queridinho. Afinal, até uma deusa gosta de um rosto bonitinho. A presidente da classe, Yobora, pergunta se pode fazer uma pergunta para a deusa e agradece pelo precioso tempo. A deusa fala que ela pode sim fazer uma pergunta. Ela fala que entende que a deusa precisa da ajuda deles, mas ela pergunta por que eles foram tão convocados de repente assim, e que a família deles e professores devem estar preocupados. E pergunta se eles vão conseguir falar com ele. A deusa fala que será bastante difícil. Mano, essa deusa tá estranha, velho. Ninguém questiona nada. Como que os caras vão ser convocados para um mundo e aceitar de boa isso, tá ligado? Pra matar o Lorde Demônio. É tipo você entrar em uma guerra sem entender nada da situação. A deusa fala que eles só vão poder voltar quando derrotar o Lorde Demônio. E quando eles derrotarem o Lorde Demônio, a deusa dará a benção deles. Realizará qualquer desejo. Todo mundo começa a gritar, querendo fazer uma pergunta para a deusa. A narrativa da história fala que os heróis fizeram muita pergunta, mas a deusa respondeu a pergunta com bastante cuidado. Mas logo as respostas se tornarão menos detalhadas. Tô falando que essa deusa não é boa coisa, mano. Eu acho que ela é do mal, velho. Logo após a deusa responder todas as perguntas de todos, ela pergunta se alguém tem mais alguma pergunta. O nosso protagonista Kang fala que não vai fazer uma pergunta, mas sim um pedido. Ele pede que, por favor, envie ele para casa. Ela pergunta se não explicou bem. Eles só vão poder ir para casa se derrotar o Lorde Demônio, e seus pedidos serão realizados pelos seus deuses. Mas o Kang fala que não tem interesse nenhum em se tornar herói. Ele está dizendo que quer ir diretamente para a Terra, e pergunta se não é impossível voltar para a Terra. A deusa fala que é possível, mas precisa fazer uma pergunta para ele. A deusa fala que esse mundo está com bastante vida em perigo, e qual a razão dele ignorar isso tudo e querer voltar para a sua vida normal. Ele fala que quer voltar pela família. Afinal, como o cara que está causando ansiedade à família poderia salvar o mundo? Seus colegas de classe ficam sem resposta. A deusa pergunta o nome dele e ele responde que o nome dele é Kang. A deusa pergunta para todos se há alguém que não quer virar herói também, mas ninguém responde. Até o Kang fica meio assustado, já que ele é o único. A deusa cria um portal e fala que ele não se encaixa em lugar como herói e deve se retirar agora. O Kang vai se retirar e seus colegas de classe falam para os pais deles não ficarem preocupados. O Kang fala que ele vai repassar os recados e que eles são filhos terríveis. Ele atravessa o portal e vê que realmente está na Terra, literalmente na Terra. Ele fala que foi jogado muito longe da escola. Ele percebe que tem alguma pessoa atrás dele e fala que vai fazer uma pergunta para a pessoa. E quando ele olha para trás tem um monte de lobo faminto, velho, querendo comer ele. Ele fala que deveria ter percebido antes que ele foi burro, que o oponente que ele deve enfrentar é aquele que sequestra os estudantes do ensino médio
para resolver o problema do mundo dela. E chama a si mesmo de deusa, velho. Como que essa deusa não é do bem, mano? Eu sabia desde o começo. O protagonista começa a correr dos lobos. Os caras tão famintos, vai comer. O cardápio de hoje é carne com pequenas orelhas. O protagonista fala que nem ferrando que a deusa vai cumprir a promessa dela. Os caras é jogado no mundo da deusa, tá ligado? Sem saber de nada. Vai entrar numa guerra, matar pessoas sem saber de nada. E acha tudo de boa. Os seus colegas de classe são teletransportados para o santuário. Uma sequestradora aparece, quer dizer, uma deusa aparece e fala que estava esperando pelos heróis. Um príncipe se apresenta e fala que vai ser o instrutor deles na espada de esgrima. E as meninas ficam toda molhada, quer dizer, fica toda animada. A deusa pergunta à empregada por que a princesa está atrasada. A deusa aparece e começa a gritar e fala que se atrasou porque estava tomando uma pinga. Cachaceira. A deusa fala para a princesa que não precisa ser honesta. A princesa escorrega e fala que o chão está escorregadio. Logo todos os colegas começam a olhar para ela, chamando ela de fofa. Essa princesa vai ser instrutora de magia dos heróis. A deusa fala que o príncipe e a princesa vão ajudar vocês. Esse figurante aí descobre que realmente tinha barra de status, que eu nem sei o nome dessa... o nome dele aqui, ó. O Han-won, nome japonês difícil, coreano, sei lá. O Han-won consegue descobrir a barra de status. Ele descobre que tem bênção e maldição nos status, mano. Bênção. A linguagem de raças amigáveis ao herói serão automaticamente traduzidas. As experiências e conquistas obtidas através da caça são aumentadas. Ou seja, todo mundo vai ser amigáveis com eles e quanto mais matar monstro, quanto mais caçar, eles vão aumentar a bênção deles. Ele fala que se não tiver limite essa habilidade, vai ser uma habilidade muito apelona. Se o cara começar a caçar muito, o cara vai se tornar, pô, apelão demais. Mas o Juan já pensa que todo mundo ganhou essa bênção, então vai ser uma desvantagem. Logo um dos seus colegas de classe pergunta para deusas como ganhar a bênção de deuses. Ela fala que para ganhar a bênção, você precisa cair na graça de um deus. Cada deus tem seu padrão. Logo aparece um monte de mensagens. Começa a aparecer um monte de mensagem estranha para todo mundo. A deusa explica que todos os deuses têm seus padrões, mas um certo deus está procurando um herói para derrotar o Lorde Demônio. E pergunta se isso responde à pergunta dos heróis. A deusa fala que os deuses estão assistindo, mas por favor, não esqueça que a atenção deles não será eterna. Um dos seus colegas de classe pergunta para a deusa o que acontece se eles não conseguiram a bênção de um deus. A deusa pergunta para eles com um olhar assustador o que acontece com o lixo. Em um mundo de fantasia cheio de sonhos e de esperanças, a aventura começou. Nosso protagonista está correndo dos caras até agora. O protagonista fala que se eu soubesse que aconteceria alguma coisa desse tipo, ele teria malhado. Por isso que eu treino todo dia, mano. Vai que eu seja teletransportado para um mundo de magia. Os monstros querem matar o protagonista e eles se questionam se ele realmente é humano. O protagonista cai na real e percebe que a deusa realmente enganou ele e nunca teve a intenção de mandar ele de volta para a Terra. Ele fala que está com muito medo, mas percebe que ele está em um mundo de magia. E se realmente esse é um mundo de magia, algum milagre acontecerá com ele. E o status de poder do protagonista aparece. Ele aperta em maldição e lê que a linguagem de raças hostis ao herói serão automaticamente traduzidas. As experiências obtidas através da caça serão automaticamente diminuídas. O protagonista percebe que com certeza a deusa queria se livrar dele. Ele não consegue acreditar que ela deu esse tipo de penalidade em um mundo onde dá pra subir de nível. Os bichos querem comer o protagonista de qualquer jeito, mas ele percebe que a tradução de língua pode ser útil para ele. Ele vai tentar usar isso a favor. Ele começa a correr dos monstros e pergunta para ele por que eles não querem conversar. Realmente, os bichos conseguiram entender ele, mas ele percebe que será inútil se comunicar com eles. Não tendo outra escolha, ele cansa de correr e resolve se entregar. Mesmo à beira da morte, o protagonista toma uma flechada na perna. Caiu, o cara tem muito azar. Quando os monstros iriam comer o protagonista, aparece um monte de fada querendo brigar entre si. Logo os monstros se distraem, o protagonista aproveita essa chance para tentar fugir. O protagonista não sabe o que fazer, não sabe se chora, reza, mas ele fala que prefere morrer do que rezar para aquela deusa inútil. Será que a única escolha do protagonista é morrer? Mas aparece uma mensagem, um certo deus espia você.